Sejam todos muito bem-vindos para o primeiro episódio do FABRcast temporada 2025, diretamente dos estúdios aqui da Implantar Telecom, hoje com convidados mais do que especiais, algumas personas já conhecidas no estado de Minas Gerais. Fiz até a minha colinha, que vocês sabem muito bem que são poucas coisas, poucas páginas, escrevo muito pouco. Para quem não me conhece, sou o Thiago PH Martins, serei o apresentador, o mediador aqui nesta noite, neste dia, nesta tarde, depende da hora que você estiver me escutando ou me assistindo, e vamos começar com ela, que eu vou ler, porque é muita coisa. Ela com seus belos cachos ruivos, com tons de preto. É, amor, tá precisando de uma revitalizada nesse cabelinho, hein, bem? É isso aí. Vamos lá. Ela que é mãe do Estevão e do Cristóvão, esposa do Tadeu, atleta e coach de linebackers do Cruzeiro. Como atleta foi campeã mineira de flag pelo Golden Lions em 2019, duas vezes vice-campeã mineira de flag no Golden Lions em 2021 e 2022, campeã mineira pelo Galo como coach de defensive backs em 2023, campeã da Liga BFA também pelo Galo como coach de DBs, além de ser vice-campeã do Brasileirão D1 também pelo Galo em 2023 e vice-campeã mineira de flag pelo BH Wolves como atleta em 2024. E também foi campeã brasileira no Brasileirão Feminino em 2024 pela Lusa Jaguars, antiga Lusa Avengers. E nas horas vagas, como eu falei, ela vai lá ser mãe, vai ser esposa, vai ser um monte de coisa, vai ser Uber também, que a vida não tá fácil, também, né? Bruna Leão, seja bem-vinda aí ao FABRcast. Obrigada, PH. Uma honra estar aqui, né, abrindo essa temporada aí do FABRcast aí. E é isso. E é isso, né? Ela tá tímida agora, mas daqui a pouco ela se solta. Preocupa não. Começando do outro lado ali, também usando uma camisa do Kansas City Chiefs. É uma tristeza. O nível do programa, a verdade é essa. O nível do programa caiu demais. Torcedores... Quem torce para o Chiefs não é ser humano decente, correto. A gente tem que abrir aí uma sindicância, porque com certeza está tendo muitas irregularidades na NFL. Mas ele também é torcedor do Kansas City Chiefs, casado com a Jéssica, é ex-atleta, árbitro de futebol americano formado e comentarista esportivo. Como atleta foi campeão da Liga Nacional em 2016 pelo BH Eagles, hoje que é o Galo Futebol Americano. O Galo também, né, tipo 3 em 1, né, o Pai e o Espírito Santo, tudo numa coisa só se transformando. Vamos lá. Como atleta foi campeão da Liga Nacional em 2016 pelo BH Eagles, hoje Galo Futebol Americano. Campeão mineiro, campeão da Conferência Sudeste e campeão da Liga BFA em 2017 pelo Sada Cruzeiro, hoje Galo Futebol Americano, campeão da Copa Minas, bicampeão da Conferência Sudeste e bicampeão da Liga BFA em 2018, agora sim pelo Galo Futebol Americano, bicampeão mineiro e tricampeão da Conferência Sudeste pelo Galo FA. E nas horas vagas você fica me controlando, né, Saviotti? Porque haja besteira. Então, Eric Saviotti, seja muito bem-vindo ao programa. Muito boa noite, PH. Boa noite a todos que estão acompanhando. E é isso aí, PH. Trajetória um pouquinho longa aí, né? Curta, mas longa. Graças a Deus, vitoriosa no cenário aí do futebol americano nacional. E fiz o curso depois de formação de árbitros. Cheguei a fazer aí uma partida como árbitro e aí eu vi que não é muito a minha praia. E aí depois eu virei comentarista, né, de futebol americano, venho aí fazendo bastante transmissões com Vossa Senhoria. Então, muito bom, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente bater um papo aí sobre futebol americano, sobre o flag e demais assuntos que forem aparecendo durante a nossa conversa. O Saviotti, ele fala assim, mas eu acho que o Luiz não lembra, que o único jogo na vida que ele apitou foi do Betim Bulldogs em 2018, lá no estádio Vera Cruz. Foi xingado, mas tão xingado, que ele falou, cara, eu não vou ser árbitro, nem ferrando. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Fazer a apresentação aqui do nosso ilustre convidado também, que eu não tive dúvidas na hora de chamar ele. Cadê? Ele é torcedor do 49ers, mas teve vergonha na cara de não vir com essa camisa.
recém-casado com a Beatriz, é ex-atleta e atualmente é coordenador de Special Teams e coach de DBs no Cruzeiro. Como atleta, foi vice-campeão no Gerais Ball em 2019, um jogo que me dói, te dói, porque nós jogávamos juntos naquela época no Betim Bulldogs, hoje Cruzeiro. E também foi vice-campeão no Cruzeiro no Gerais Ball em 2021. Nas horas vagas, ele torce para o Clube Atlético Mineiro. Luiz, seja muito bem-vindo ao programa. Boa noite, PH. Você tá querendo me complicar lá em casa, né? Atlético Mineiro? A Beatriz também é atleticana? Ela vai achar que eu menti, né? Falando que eu sou cruzeirense. Boa noite, galera. Boa noite. Bom saber que ficou dividido assim, o bem do mal, né? O outro lado da mesa é só a galerinha do mal. Torcedor do Kansas City Chiefs nem é gente. Nem é gente. Concordo. Mas é um prazer estar aqui, gravando esse podcast com vocês. Não sei que horas que vocês vão estar escutando isso, mas é uma honra estar participando e vamos ver o que sai aí, né? Falar de mineiro, de flag, conversar fiado. Conversar fiado. Que é o mais importante. E é sempre bom lembrar, para você que está assistindo, para você que está ouvindo, que o FABR Cast, ele é um espaço democrático e nós somos totalmente, como eu posso falar, somos muito convencionais. Então, para você que tem problemas com palavras de baixo calão, toma cuidado com o horário, perto de quem você está assistindo. Se você gosta de respeitar tudo e a todos, cuidado também. Em algum momento a gente vai falar alguma besteira. O Saviotti eu controlo ele há anos, que é uma pessoa bem complicada no cenário aqui em Minas Gerais. Mas lembre-se sempre, isso aqui é só um debate descontraído, uma conversa descontraída entre amigos. Quando o Rafael Souza aqui da Implantar Telecom falou, pô, PH, vamos gravar um programa, vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer uma coisa assada. Eu já pensei, Saviotti, óbvio, não tem como, falei, Luiz e Bruna. E eu não pensei, a exemplo, nessa questão de espaço para todos. Porque eu acho que quando você vai conversar com amigos, é amigo, cara. Você não escolhe seu amigo porque ele atende a determinada pauta ideológica, política e etc e tal. Se fosse assim, eu não escolhi os amigos que eu tenho. E eu quero agradecer também ao Diogo, que está ali controlando as câmeras, os áudios, os microfones, o tempo e tudo mais. E espero não levar nenhum processo durante a exibição deste programa. Nota de repúdio no Paraná já rolou, né? Caramba, por bobeira. Bobeira, paródia, galera, paródia. O Cascavel. Vamos lá. Gente, Campeonato Mineiro iniciou no último final de semana, no dia 15 de março, lá em Uberlândia. Uberlândia Lobos e o Cruzeiro se enfrentaram no estádio de Sabiazinho. É uma transmissão que teve algo muito importante, porque nós tivemos a parceria renovada com a Band Esportes, mas também tivemos aí o início na Rede Minas, que não é a primeira vez no FABR que tem um jogo ao vivo em TV aberta, mas a primeira vez que aconteceu foi no Norte e ninguém sabia disso. Honestamente falando, eu que fui atrás da informação, não souberam me falar nem quais times foram ali que fizeram a transmissão ao vivo, mas de toda forma foi a primeira vez para o estado de Minas Gerais. A gente teve bons números, depois a gente vai falar sobre isso. E aproveitando que a gente está aqui com duas pessoas que são do Cruzeiro, eu não sabia que a Bruna estava no Cruzeiro, vamos lá. Luiz, aliás, começando pelas damas. Bruna, o Cruzeiro ganhou de 21-0 do Uberlândia Lobos. Sim. Um resultado construído ali no primeiro tempo. Na sua visão como coach, o que você achou do jogo? E aqui não precisa economizar palavras, porque a gente está aqui para ser clubista mesmo. Sempre foi assim, sempre será. Então, acredito que o jogo poderia ter sido melhor, né, por parte do Cruzeiro ali. Os atletas, querendo ou não, a gente falhou em algumas partes. Eu falo a gente porque, querendo ou não, é uma equipe, né? Então a gente é todo mundo junto. Coach, todo mundo. Mas nada que não possa ser melhorado. Então focar nessas partes que a gente conseguiu verificar, né? Que os atletas deram algum mole, alguma coisinha assim. Mas ainda assim fiquei bem feliz com o resultado, porque a gente estava com aqueles rumores, né? Que tinha atletas que estavam vindo de outros times, né? Do Válidos e tudo, para compor o time do Lobos. Então a gente estava com esse receio ali para ver como que seria. E no final foi até uma surpresa, né? Que no caso a gente conseguiu executar um bom jogo, mas ainda assim tem bastante a melhorar ali. Eu digo que se não fosse Uberlândia, pode ser que a gente tivesse tomado alguns pontinhos ali por uma desatenção, alguma coisa assim. Então é só buscar melhorar ali um pouco mais.
Luiz, em cima disso que a Bruna falou, quais pontos do Cruzeiro você acha que precisa ser melhorado, que você conseguiu notar durante o jogo? Porque também tem um atenuante ali, que antes do início da partida, uma figura de Minas Gerais falou que vocês iriam levar um pau do Lobos. Né? Então, eu sei que aquilo mexeu com você. Isso aí, Saviotti. Eu corto meu pescoço, mas eu não falo quem falou isso, sabe? Assim, faço as palavras da Bruna as minhas. A gente sofreu com a desatenção em algumas jogadas. Mas tem alguns atletas no time que estão retornando agora, outros chegaram agora para compor o elenco, o exemplo dos Stutz, o Renato, o Lodge, né, na linha defensiva, junto com o Brandon, que o Brandon atuou em 3 posições, atuou de strong, de linebacker, atuou de defensive end, atuou em tudo. Então assim, e foi um jogo que a gente sofreu com desfalque também. O Tuleba machucou na quarta-feira antes do jogo. Com o que, Luiz? Fala para a comunidade com o que o Tuleba, defensive end, ele é o quê? End, né? Com o que o defensive end se machucou? Ele foi chutar uma bola no treino e acabou sentindo a coxa. Infelizmente, no caso, ele ficou muito sentido com isso. E é claro, o Tuleba é um atleta de alto nível. Saviotti jogou com ele sabe como que o cara é, como ele se prepara, como ele se dedica. Então, assim, ele ficou muito sentido. Na sideline ele estava sentido de não poder entrar em campo. E, assim, foi um jogo que foi duro pra gente, por quê? Saindo de Betim, 3 minutos de viagem, arrebenta a correia do ar-condicionado do ônibus. A gente foi de Betim até Uberlândia sem ar-condicionado. Mas tá frio, pô, dá pra ir. Eu de noite eu acordava puxando minha blusa, assim, de tão pregado do suor que tava. E assim, foi um contratempo que aconteceu. Atletas, por conta do calor excessivo que tava na hora do jogo, teve atleta com cãibra. Então assim, na hora que a gente fez o placar no primeiro tempo, na hora que chegou no segundo, foi, vamos controlar. Teve alguns erros, começou a jogar atleta entrar na pilha de outro atleta, né? A atleta do Lobos querendo arrumar confusão e a atleta do Cruzeiro indo na pilha. E isso acabou prejudicando também. Em determinado momento, o fisioterapeuta chegou pra mim e falou assim: ó, Luiz, se for possível, roda a galera, porque os meninos estão sentindo muito dentro de campo. O Chamone, ele falou comigo que nunca teve cãibra nas 2 pernas ao mesmo tempo. Então, assim, tiveram erros individuais na partida, tiveram erros, assim, de falta de tempo de treino. A gente voltou a treinar em 2ª semana de fevereiro. Para você jogar um mês depois, a gente pulou uma parte de preparação física que teria nesse período. Então, assim, agora que a gente está entrando nos trilhos, já enxergou os erros, né? A gente volta a campo agora em abril para poder enfrentar o Tritões. O que é bom, porque dá um mês ali de preparação e descanso, né? O nosso coordenador ofensivo novo já vai ter chegado, os outros 2 americanos já vão ter chegado, um já foi anunciado, o outro eu tô dando um spoiler aqui, mas chega até a data do jogo. Trabalho com nomes. Mais pra frente a gente fala isso no podcast. Mais alguns outros reforços que estão vindo de fora também. Então, assim, tem uma gama de armas ainda para usar. Da casa ele vai ter um reforço ali no ataque, porque a gente viajou com 4 recebedores. 4 recebedores. Inclusive na verdade, era defensive back que foi para wide receiver, né? Exatamente. Jogar dobrando, né? E jogar dobrando. Na verdade, muitos atletas nossos jogaram dobrando. O Maranhão jogou dobrando na linha. O Pimenta jogou dobrando de linebacker e fullback. Então, assim, foram diversos jogadores que fizeram mais de uma função dentro de campo. Então, isso acabou contribuindo para o cansaço vir. Os caras voltaram, de noite no busão na volta parecia a 5ª Sinfonia de Beethoven, de ronco. Era uma fileira toda de ronco. Então, assim, os caras estavam cansados, estavam exaustos. E se eu fiquei exausto fora de campo, imagina os caras dentro. Saviotti, para você que já jogou, o Luiz falou a respeito do tempo de preparação, né? Isso faz muita diferença quando você sai das férias, porque no Brasil todo mundo sabe que nós não somos profissionais. A verdade é que a maioria de quem pratica futebol americano no Brasil não é atleta, é jogador. A diferença de jogador para atleta, quem não entende, depois a gente até fala nas nossas redes sociais, mas o atleta ele se prepara, o jogador não. Eu mesmo fui jogador minha vida inteira, porque a academia eu fui um mês, falei, cara, não gosto disso.
Graças a Deus nunca lesionei, mas foi porque Deus deixou. Mas quando você tem aquele período de férias, dezembro, janeiro, vem fevereiro, e ainda tem que esperar passar o carnaval muitas das vezes, faz muita diferença quando você volta para jogar futebol americano em alto nível? Então, PH, faz diferença demais, cara. A preparação dos times começa geralmente ali final de janeiro, início de fevereiro, dependendo ali das datas, né? Então, acredito que o Cruzeiro já tenha começado ali mais no final de janeiro ali, justamente por esse primeiro jogo aqui em março. E aí volta todo mundo naquela vibe de ainda oba-oba. Então é muito treino físico, né? Porque todo mundo, a gente, como é jogador, a gente quer curtir família, quer curtir festa de final de ano. Não tem esse, vamos dizer, compromisso Bebedeira, churrascada. exacerbado com a parte de atletismo, né? São poucos jogadores que se preocupam mesmo com essa parte do atletismo, vamos dizer assim. Então, quando volta todo mundo sim fora de forma, fora de ritmo. Começa ali aquela parte física, né? Os primeiros treinos do futebol americano são 100% físicos. Então, tem toda uma estrutura ali para condicionamento físico. Ainda assim, o primeiro jogo entra todo mundo fora de ritmo. Entra muita gente ainda fora de foco, vamos dizer assim. Futebol americano, a gente vê até na NFL, os primeiros jogos são um pouco mais lentos, né? A galera vai adquirindo ritmo com o passar dos jogos. Então, claro que tem todo um trabalho de fisioterapia, de educação física, voltados, né, para a recuperação física, mas não é 100%. Pré-temporada é para isso, é para recuperação física, e aí quando começam os jogos, é que vai se adquirindo o ritmo novamente ali de jogo, a pegada de jogo. Sobre o jogo do Cruzeiro com o Uberlândia, né, eu até falava antes com você, né, de começar o jogo. Falei, olha, Você falou que o Cruzeiro tomou um pau mesmo, eu lembro o Cruzeiro disso. é favorito nesse jogo. Você até falava que achava que ia ficar mais apertado o jogo, eu falava, olha, tem muita contratação, tem muita gente boa no Cruzeiro. Eu não tinha visto ainda. Então, você não tinha visto ainda. Na hora que você chegou lá, que você assustou, né, com o pessoal. Uhum. E aí, muita gente dobrando ainda, né? A gente vê muita gente que tá fora de ritmo ainda. Aquela rota ali que dava para ter chegado, não conseguiu chegar. Por falta ali ainda de entrosamento, né? O da casa com o Eric já está entrosado, mas quando você volta tem que recuperar esse entrosamento. E isso é com muita prática, é com jogos, não tem jeito, não tem outra saída. Então, o Cruzeiro vai escalar muito ainda, né, nessa parte aí, assim como o Uberlândia Lobos. Também chegou muita gente nova lá no Lobos, muitas contratações do pessoal lá, principalmente do Goiânia, se eu não estou enganado. E aí o Lobos também vai ter esse escalonamento. Isso aí não tenho dúvida disso. Então, o que eu percebi foi que o Cruzeiro, do primeiro para o segundo tempo, como tinha muita gente dobrando, a parte física pegou demais para eles, né? E aí quando entrou a String B a gente não chama de reserva, né? A String B tem que estar sempre no mesmo nível da String A, que são as pessoas que começam o jogo. Então, quando entra a String B, que não joga tanto sim quanto a String A, tem aquela caída mesmo, né, de técnica, porque eles não têm esse ritmo. Então, posso falar com propriedade, né, jogava de String A, depois fui para String B, depois voltei para String A. Era uma alternância que a gente fazia ao longo do campeonato para dar ritmo para todo mundo. Para quando chegasse nos playoffs, estar todo mundo no mesmo nível, na mesma página. Então, eu tenho certeza absoluta que com mais reforços chegando, com mais treinos, né, mais tempo, vai ter sim o Cruzeiro vai escalonar mais ainda nessa qualidade técnica e principalmente na parte física. Assim como o Uberlândia Lobos também. Só duas coisas, coisa rápida. Primeiro, Diogo, o meu aparelho do retorno aqui ficou vermelho. Ou é bateria, eu não estou te escutando não, que daqui eu estou vendo. É só para você saber mesmo. Segunda coisa, vocês três, é porque eu não aviso, eu falei que minha cabeça está doendo, mas o meu problema é com luz. Então, o que não está faltando aqui é a luz. Então, vocês veem que eu estou franzindo demais a testa, ficando um trem estranho, é só luz. Bruna, vamos lá, a gente falou do Cruzeiro, mas na sua visão, o que você achou do jogo do Lobos? Foi um jogo que evoluiu do ano passado para cá? Foi um jogo que continuou a mesma coisa? Ou você não ficou surpresa com o que
né, o time apresentou? Acredito que não fiquei muito surpresa, porque realmente foi basicamente o que eles já tinham apresentado para nós no ano anterior. Muitas jogadas até mesmo bem parecidas, assim. Não... Mas acredito que tem muito ainda a se melhorar também. E como o Saviotti mesmo já falou, que eles têm bastante reforço e tudo, então até todo mundo pegar ritmo, ficar na melhor forma aí, eu acho que eles ainda vão melhorar e vão dar um trabalhinho aí nesse Campeonato Mineiro. A gente vai falar bastante deles aí. Não acho que eles vão ficar por baixo aí, não. Ano passado o Lobos ele teve 11 jogos na temporada, se a gente for colocar Campeonato Mineiro com o Brasileirão D2, que foi o que eles disputaram. Claro que acho que foi a equipe de Minas Gerais que mais jogou, mais do que o Galo, mais do que o Locomotivo, inclusive. Você acha que isso faz diferença, Luiz, para um time na próxima temporada? Igual, eles jogaram 11 jogos na temporada 2024 e chega 2025. Você acha que isso ajuda a elevar o nível ou não? Você acha que cada ano é um ano diferente para a equipe? Bom, eu acho que parte do entrosamento, né? Uhum. Igual a gente estava falando sobre entrosamento aqui, da conexão que o Maicon tem com o Eric, por exemplo, que tinha que recuperar, eu acho que vai desse entrosamento. Mas assim, o Lobos teve uma agenda muito cheia ano passado, o que gerou muito material pra gente estudar também. Então assim, igual você perguntou pra Bruna se ela se sentiu surpresa com alguma coisa, talvez de jogadas não tenha surpreendido ninguém. É a mesma coisa que eles já executavam. De peças, possivelmente sim. Tinham bons atletas lá, o Texugo, Pedro Dunk, o próprio Sullivan, que é cria da casa lá e é um baita wide receiver. Deu um trabalhinho pra gente, que se não fosse o Miguel e o Aleph, que tem uma qualidade individual monstra, ele teria feito touchdown. Inclusive aquele touchdown que ele fez foi bonito. Foi. E aí vem a linha ofensiva e faz a proeza da falta. Nossa. Ah, não, mas o Guilherme Stutz, ele foi segurado o jogo inteiro. Mas a gente sabe, jogo ao vivo, você tem que marcar a falta só se for assim muito escandalosa. Porque senão atrapalha o andamento da transmissão. Então a gente sabe que qualquer puxãozinho ali não dava pra marcar. Mas pô, o Guilherme foi agarrado o jogo inteiro. O jogo inteiro. Todo snap ele era agarrado. Porque senão ele teria sacado o QB 7, 8 vezes. Se ele não fosse agarrado. Alô, Lobos. Luiz do Cruzeiro tá falando que vocês não aguentam pressão no jogo limpo e honesto. Palavras do Luiz, eu só estou repetindo. Não, mas o Lobos fez um bom jogo. Fez um bom jogo na medida do possível. Eles mostraram alguma coisa ofensivamente. Defensivamente, eles demoraram a ajustar, mas quando ajustaram, conseguiram parar algumas jogadas. Eu acho que a secundária deles assim foi a parte assim mais fraca do time, que no primeiro tempo, especialmente, o da casa olhava pro lado, o Eric estava aberto, olhava pro outro, o Chamone estava aberto, olhava pro outro, o Thiaguinho estava aberto. Então assim, conseguiu conectar os passes com maior facilidade. E acho que em determinado momento tinha uma galera que estava mais preocupada em falar do que jogar, de fato. Uhum. Então isso acabou tirando eles da partida. A gente fez o resultado ali e eles não conseguiram reagir exatamente porque foi quando a parte física pegou, porque pra eles pegaram também. Porque, poxa, virava e mexia, tinha um jogador deles caído machucado. Então assim, é a mesma coisa nossa. A parte física puxou um pouco. E foi o que acabou acarretando no placar que ficou. Lembro que até assistindo a live do Ornelas. Forte abraço pro Lacalle, grande jornalista. Assistindo a live do Vocês que tão Ornelas. rindo, eu tô falando sério. Tô quieto. Na sexta-feira anterior à partida, o Ornelas mesmo falou que acreditava que ficaria ali entre 3 ou 4 posses, né? E acabou ficando nessas 3 posses. Poderíamos ter ampliado mais, mas igual eu falei, o Lobos fez uma boa partida. Porque ele já vem com esse calendário cheio de 2024 e isso influencia, sim. Ô Saviotti, eu sei que é difícil. No início do jogo eu falei exatamente isso, né? Antes do início do jogo. Que para o Lobo sair com a vitória, precisaria da linha ofensiva para dar tempo para o Guilherme executar jogadas e a secundária também. E foi exatamente o que o Luiz falou, a secundária foi o ponto mais fraco da equipe. No ano passado nós narramos Lobos e Nova Serrana Forged, lá no Sabiazinho também, ficou 8-3. Você viu alguma
melhora na equipe, sendo bem sincero, tá? Alguma melhora que você fala assim, pô, eles melhoraram, pelo menos nessa parte eles melhoraram, você fala assim, não, eles continuaram do mesmo jeito, eu acho que foi mais o cansaço do Cruzeiro que não permitiu que o placar se abrisse. Sim, percebi uma melhora assim, PH. O Guilherme teve um pouquinho de mais tempo. O Guilherme é o quarterback, né, da equipe lá do Lobos. Abraço para o Guilherme, para a família dele também. Então, o Guilherme teve um pouquinho mais de tempo. Porém, a gente não tem como parametrizar tanto assim, porque a defesa do Cruzeiro estava insana. Estava fazendo muita pressão, estava furando muito bem os bloqueios. A qualidade da defesa do Cruzeiro é indiscutível. Então, não tem como eu julgar a linha ofensiva do Lobos assim, mas eu sinto sim que teve uma melhora. Teve reforço na linha ofensiva também do Lobos. Um que eu posso citar, que eu conheço, jogou comigo, é o Bebezão, que a gente conhece ele. E a linha estava fazendo ali um bom papel. Porém, a defesa do Cruzeiro era sim superior. Isso é indiscutível, tá? Eu achei a divisão, playbook deles, chamando passe e corrida bem dividido, muito bem dividido. Tem time que faz só passe, tem time que faz só corrida, e eles estavam dividindo bem. Então eles estavam sim tentando ler a defesa do Cruzeiro, estavam tentando furar esse bloqueio que o Cruzeiro estava impondo, mas, apesar de boas campanhas que o Lobos teve, principalmente no segundo tempo, não conseguiram efetivamente chegar ao touchdown. Não conseguiram marcar pontos na partida. Então, eu vejo sim uma evolução do Lobos, principalmente com os reforços que chegaram lá para eles. Vejo que o playbook deles melhorou. O head coach do Lobos está fazendo um bom trabalho lá, como sempre fez. Então, o Lobos tem potencial para avançar muito bem aí no campeonato. Tem o próximo confronto do Lobos, que vai ser contra o Tritões, lá em Uberlândia também, tá certo? E aí o Uberlândia tem esse tempo para mostrar aí essa evolução, né? Para fazer aí um trabalho de treinamento, principalmente para corrigir essas faltas. É importante falar que a arbitragem é orientada a não dar faltas à toa. Então se a jogada está acontecendo do lado direito, não vai marcar um holding lá do lado esquerdo, né? Não é assim que funciona. Então, a arbitragem marca as faltas que são efetivamente, que vão comprometer efetivamente a jogada, tá certo? Então, no caso, né, teve realmente vários holdings, né, que não comprometeriam, vamos dizer assim, a jogada. Entendo, né, o Luiz realmente, que é muito claro, a gente que está lá no campo vê mesmo. E você que já jogou na linha ofensiva sabe muito bem disso também. Com certeza. Então, a gente vê muita coisa acontecendo ali no campo que às vezes não afeta tanto assim a jogada. Então, para não ficar parando o jogo e etc., não é marcado as faltas. E também a questão, elogiar demais, a gente elegeu lá na hora ali a ofensiva do Cruzeiro como MVP, porque na hora da entrevista, você vê o uniforme do Michael, tá limpo. Não tem um sujo no uniforme do Michael. Ele teve muito tempo no pocket, teve tempo para desenvolver as jogadas corridas, para fazer os passes tranquilamente. Então, assim, elogiar mais uma vez, né, o trabalho lá do Cruzeiro, da linha ofensiva, do playbook que está sendo desenvolvido lá com o Dan Miller. E agora vai ter um coach de ataque novo lá. Então, só tem a crescer. Assim como eu vejo potencial no Cruzeiro, eu também vejo potencial no Lobos. Inclusive, o Cruzeiro é o único time no Brasil que tem mais OL do que o wide receiver. São 12 OLs e 4 recebedores. Vocês estão bem lá de OL. Então, vocês estão de parabéns, porque os times geralmente é o contrário, né? A gente olha pro carinha ali, você tem quantos quilos? 90, você vai pra linha ofensiva, tá precisando. E, por falar de jogo também, apenas passar uma informação para todo mundo que tá em casa. O jogo foi transmitido na Rede Minas, nós ainda não temos os dados de todas as cidades, são mais de 600 cidades que o jogo foi transmitido. Só em Belo Horizonte foram aproximadamente 13 mil aparelhos conectados. Na Band Esportes, até onde eu vi, estava quase batendo 7 mil views. E eu estou falando da cidade de Belo Horizonte. Então, tranquilamente, essa abertura do Campeonato Mineiro para mais de 50 mil. Né? Pô, uma cidade mais de 600 tem 13 mil. Então, isso para nós é muito bom. A própria Rede Minas
viu que tem potencial, a gente espera que cada vez mais tenham jogos do Campeonato Mineiro, né? A gente sabe da dificuldade que é a federação arcar com os custos de transmissão, porque não é barato. Muita gente fala assim, mas por que não tem o meu jogo? Vamos pegar aí um time, deixa eu ver. Semana que vem, aliás, o jogo de amanhã. Amanhã não, hoje é sexta, né? Domingo. Já estou confuso. Juiz de Fora Imperadores e Tigres Forjados. Não tem transmissão. Por quê? Porque é caro, demanda ali uma certa logística e tudo mais. Transmitir na TV aberta também é complicado por conta de grade. O minuto da TV aberta é muito alto. A Rede Minas, ela cedeu o espaço para a gente de forma gratuita, então tem até que agradecer a ela. E continuamos com a parceria na Band Esportes, que é muito bom. Vamos lá. Outra coisa também. Todo mundo aqui já jogou, a Bruna já jogou, tanto Flag quanto Fuped, o Luiz já jogou, o Saviel já jogou e eu também. Minas Gerais é o único estado que possui a lei de incentivo ao esporte patrocinado pela Budweiser, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. O que isso muda na vida, principalmente dos atletas? Porque vamos ser sinceros, quem sustenta o FABR é o atleta. O último a ser escutado, o atleta. O último a ter a opinião perguntada, o atleta. Mas é a gente que sustenta essa engrenagem. A lei de incentivo ao esporte aqui no estado de Minas Gerais, ela auxilia a pagamento de arbitragem, que é caro. Eu não estou falando que o custo com a arbitragem não é necessário. É um serviço difícil, honestamente falando. A gente pode ficar estressado com alguns árbitros, a gente achar que ele é ruim e tudo mais. Pode, normal. Direito de cada um. Luiz até respirou fundo. Lembranças, Luiz? Não bastante. Tem uns nomes aqui que já vieram aqui na cabeça só de você mencionar. Tem esse direito. Só que, por exemplo, só com a arbitragem, o time gastaria ali 250 vezes 7, daria 3.750. Que é um custo que a federação arca. Alimentação, transporte da arbitragem, transporte do time, pintura de campo, transmissão também, etc. e tal. Inclusive, PH, eu como já fiz o curso, né, de arbitragem, quero incentivar todos que puderem procurar, né, aqui em Minas Gerais a gente tem a AMAFAM, que é a Federação da Arbitragem, e tem a EAFA, que é a Escola de Arbitragem. Então, procurem fazer o curso de arbitragem. Eu sou atleta, para que eu tenho que fazer o curso de arbitragem? Para entender das regras. Se você não quer fazer o curso oficial, procure pelo menos saber, eu jogo de wide receiver, o que eu não posso e o que eu não posso fazer? Eu sou OL, o que eu posso e o que eu não posso fazer? É muito importante esse estudo, porque você vai saber exatamente o que você está fazendo em campo. Então, não é puxando sardinha para ninguém, mas é muito interessante o curso. Eu, igual já falei, né, fui no primeiro jogo lá do Betim, acho que era Betim Esparta, se eu não estou enganado. Foi Betim Esparta, a gente jogou foi a primeira vitória do Betim Bulldogs na Liga Nacional. Esse jogo me marcou bastante. Foi teste pra cardíaco esse jogo. A gente começou abrindo bem o placar, depois foi dando mole. Foi 27-24, se eu não me lembro. 27-24, alguma coisa pontos, assim. Cara. Foi 3 pontos. E é interessante até você falar isso, PH, do custo pro atleta. Eu tive dos 3 lados da moeda, pra ser sincero, né? Que foi o lado de atleta, durante alguns anos, o lado de treinador, o que eu tô até hoje, e fiquei um tempo como gestor também. Então eu sei todo o gasto que é pra você mandar um jogo. Tanto que eu e o Júlio, a gente brinca assim, é mais fácil a gente jogar fora. Que é só alugar o ônibus e ir. Jogar dentro você tem que preocupar, o lugar tem internet? Não tem. Tem estrutura de vestiário? Tem, não tem. E tem time que tá pouco se lixando pra isso. Poxa, só que, por exemplo, no caso do Cruzeiro, nós temos uma marca a zelar. Vai vir uma equipe de fora, a gente bota os caras pra jogar, sei lá, no campinho da esquina ali no bairro do São João. Já aconteceu. Já aconteceu no campo, tá tombado, viado. E eu vi a foto. Exatamente. Eu não acreditei. Aquele campo 3D ali pra mim era loucura. E você vê o Pylon, né? O Pylon ele não tava retinho assim. Ele tava assim, ó. Porque o campo era torto. Foi uma loucura, velho. E já aconteceu da gente jogar em campo de mato, que não era grama, era mato. Já aconteceu da gente jogar num campo que teve que descer 3 quarteirões do campo, porque o ônibus não passava na rua, saía arrebentando a fiação toda. Que jogo foi isso? Eu ia falar Rio também, mas a galera ia falar, o PH é porque ele odeia o Rio de Janeiro. Não, mas eu odeio o Rio de Janeiro, mas o Luiz já passou por isso com o Cruzeiro, né, Luiz? E a gente passou isso também com o Galo do mesmo jeito. Foi no mesmo campo, o mesmo problema. Qual campo?
você lembra o nome do Mesquita. campo. Mesquita. Você Mesquita. Mesquita chega... Titans? Não, foi contra o Flamengo. Só Ah, que tá. o campo foi na comunidade, na região de Mesquita, ali no Aham. Rio de Janeiro. E assim, é um campo que não só isso, não tinha uma estrutura pra receber o jogo, sabe? Só que foi o que eu conversei com os meninos lá. Eles falaram assim, Luiz, todo campo aqui no Rio de Janeiro é assim. É difícil a gente conseguir um campo. E eu entendi, pô, tipo, às vezes a culpa não é do time em si. É a cidade que não apoia, é o bairro que não apoia. Você conseguir um campo pra você mandar um jogo de futebol americano é muito difícil. Poxa, o Eric teve numa reunião aí recentemente pra campo e surgiu no assunto no meio da reunião. Ah, mas o futebol americano estraga o campo. Ah, Ô, sempre gente, fala. qual que é a área do campo que é sempre mais estragada? A área do goleiro e o meio do campo. Futebol americano fica nessas áreas? Não fica. É complicado, só que assim, ter a lei de incentivo da Budweiser no Campeonato Mineiro ajuda muito por isso. É um gasto a menos, uma preocupação a menos que a gente tem que ter. É basicamente só chegar lá e jogar. E espero que continue, né? Porque Não, mas é uma mão na roda. os times têm duas responsabilidades. Uhum. Duas responsabilidades. Arrumar o campo. 3. Arrumar o campo, gelo e água. Exatamente. É as únicas coisas assim. Mas isso é o de menos. Ah, Tirando, não não é tirando não. lá no início que uma vez a gente queria encher a água da torneira pra passar pro Galo, que a gente tava no Golden Lions. Ah, não, mas... Foi um dos primeiros jogos que a gente mandou. Pô, o Então- Galo metia 100-0 em todo mundo. Todo mundo queria sacanear o Galo. Vamos ser sinceros. Não, mas nem foi de Vamos ser sacanagem. Foi porque Não, a gente né, virou... não. Não, mas não foi. Da água da torneira é o quê? Não, é porque a gente bebia água da torneira naquela Ah, época, tá. uai. Não tinha como. A gente pegava lá da UFMG lá, enchia os galões e falou, não, é só encher o galão ali, ó. A torneira tá ali, é fácil. Aí você vai ver a cidadã que tá falando isso, torce pra quem? Pro Chiefs. Boa pessoa, não é? Exatamente. E, pô, até a gente falou de campo lascado, acho que você vai lembrar desse jogo. Bulldogs e Tigres, na primeira rodada do Mineiro de 2019. Lembro que tacaram bomba lá e a gente ganhou Tacaram o também. rojão no pé da Thaís, esposa do Ramon. Que isso, cara. É, 25 a 23. Com Jogo- safety no último lance da partida. Jogaço também, jogaço também. E assim, o problema não foi nem esse. Foi que a gente jogou do lado de um rio. De um córrego, na verdade. Eu não lembro do córrego. O campo, assim, o ônibus, ele entrava numa ruelazinha, que era a conta do ônibus. A gente tava do lado de uma feira de procedência duvidosa. Da lá em feira eu Ipatinga. lembro. E assim, acho que voltou uns 4, 5 atletas com dengue da partida. Eu fui um deles. Isso, cara. Velho, é muita história boa pra Não tem como. Então, assim, o time tem a obrigação de arrumar o campo, ok. Aham. Mas às vezes o campo que arruma não tem uma estrutura bacana, né? E o problema do Tigres é o seguinte, não é que a gente tá falando que o Tigres agiu de má fé pra essas coisas, não é. Às vezes também o time, pô, você vai na prefeitura, futebol americano estará gramado. Você vai na Secretaria de Esportes, pra vocês não tem como. Você vai em outro lugar, não conheço esse esporte, não vão arrumar. Aí você vai no que tem. Graças a Deus agora o Tigres, junto com o Ipatingão, eles têm conseguido mandar os jogos lá, o que ajuda muito. Eu já joguei lá contra o Tigres, graças a Deus nunca perdi pra eles lá. Um abraço, galera, amo vocês. Nunca perdi pro Tigres. Eu também não. Mentira, já perdi sim na época do Lions. Mas na época do Lions, pra que a gente não perdia, né? Ah, mas, poxa, né, era um time sofrido ali, um time que tava todo mundo ali literalmente na garra. E Nossa. tava todo mundo literalmente na garra naquilo ali. O Leão, foi um bom time. Ó, honestamente falando, vamos lá. O Lions foi uma das equipes mais honestas que eu joguei. Sim. Honestas. E isso a gente não pode... Isso aí ninguém pode falar assim que o Lions foi sujo. Pegava dinheiro, não pegava dinheiro de Não, ninguém. eu falo honesto no jogo. Também. A gente não batia ninguém, a gente tava perdendo de 50, 60, sei lá quanto. Nunca bati ninguém, até porque também não sabia bater. Mas assim, sempre foi um Já, time ó. honesto. Mas vamos lá. Mudando de pato para ganso, coisa rápida também. Já que a gente tá falando de Campeonato Mineiro, vamos falar sobre o modelo do Campeonato Mineiro, falar dos times que estão no Campeonato Mineiro. Aí a gente já vai falando dos outros times também, porque se a gente for falar de campo e etc, então... Cara, A gente vai ficar aqui falar até amanhã. de campo, assim, só um adendo, só uma lembrança assim, rápida. Boa, né, Sandro? Primeiro jogo do Jet Eagles na época, a gente tá falando aí de 2015, tá? Aham. Foi contra Nova Friburgo e Etes. E aí o primeiro jogo foi aqui, em Belo Horizonte,
A gente armou o Sesc, Venda Nova, para quem já jogou lá, sabe, campo, a estrutura que é maravilhosa. Eu tava nesse jogo. E quando a gente foi lá para Nova Friburgo, cara, mesmas dificuldades. O ônibus não chegava no campo, era tudo morro, e a gente teve que descer uns 3 quarteirões antes do campo, que não era um campo, parecia um pasto, na verdade. Grama alta. Barranco. Tinha um bar, assim, na beira do gramado. Era uma casinha que era o vestiário, com um chuveiro. Nova Serrana. E aí depois, começou a chover no meio do jogo, cara, e aquele barro descendo. Enfim, acho que foi o pior estádio que eu já joguei até hoje na minha vida. E aí eu lembro da diretoria bem nervosa, né, que, pô, como assim a gente dá o Sesc e eles jogam a gente aqui no meio do mato, foi uma coisa assim. Não dá, cara. E teve atleta perdendo helmet, foi uma... Nossa senhora. Eu assim, só pra finalizar, eu lembro de uma vez que o Bulldogs foi jogar contra o Macaé Oilers, foi lá em Macaé mesmo, na parte serrana, e eu lembro de 2 coisas naquela viagem. Primeiro, quando a gente passou na beira, assim, do precipício, porque aquilo ali não é um barranco, é um precipício, né? Aí eu falei, fudeu. O cu travou, falei, bom, oração do Pai Nosso, tudo normal. E depois, pra gente chegar lá, aí foi passando num beco, passando em outro, falei, se não morreu caindo com o ônibus, vai morrer de tiro. Aí o pessoal fala assim, PH, você fala muito mal do Rio. Cara, o problema não é a população do Rio de Janeiro, é o estado, da forma como as cidades foram se desenvolvendo. Mas só fazer esse adendo, porque se eu for falar do Rio de Janeiro, gente, eu vou com certeza ganhar processo. Mas só que, pra finalizar de fato, Saviotti, você não chegou a jogar com tiroteio acontecendo na favela do lado do campo. PH jogou. Quando? Cruzeiro não, Bulldogs e... Como é que era o nome daquele time? Que a gente foi pra Angra, 2018. Aquilo era tiro? Aquilo era tiro do lado do campo. Eu achei que era foguete, viado, eu tô falando sério. Foi contra o Falcons. Foi contra o Falcons. O que aconteceu? Tava tendo guerra na favela. Cara. Tava tendo guerra na favela. Inclusive teve atleta era Delta, na época era Delta, alguma coisa assim. Não, o Delta foi contra o Confidentes, lá foi contra o Falcons que a gente perdeu. A gente perdeu. Uma pessoa que eu prefiro não mencionar o nome. Entregando o jogo, mas tudo bem. Vamos mudar de assunto, gente. Vamos lá. Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro 2025 continua com o modelo Gerais Ball e Minas Ball. Para você que não compreende este modelo, vamos lá. O Campeonato Mineiro ele é muito semelhante ao Campeonato de Futebol do Rio de Janeiro, onde o Campeonato Estadual é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é o Gerais Ball, a etapa Gerais Ball. Conta com 6 times, já que em Minas Gerais nós temos 8 equipes no total disputando. O atual campeão e o atual vice-campeão, que é o Galo, e o América, quer dizer, agora apenas Locomotiva, começam só na segunda etapa, que é o Minas Ball. Os demais jogam para disputar, para ver quem é o campeão do Gerais Ball. O Gerais Ball começou em 2019, sendo que o primeiro campeão foi o Poucos Alegre Gladiadores, lá no Manduzão. Esse jogo não traz boas lembranças nem para mim, nem para o Luiz, já que nós estávamos jogando e perdemos. Cruzeiro em 2022, já que teve aquela pausa por conta da pandemia. Locomotiva em 2023, onde finalmente eu consegui o título. E Juiz de Fora, Imperadores em 2024, quando o Nova Serrana, que está tão acostumado a usar double wing, simplesmente falou assim, não vou correr com a bola não, 2 jardas a gente não consegue. Eu já vi entregada de jogo, mas aquela ali vocês estão de parabéns. E, vamos lá. É porque o Thiago, ele não se aguenta, né? Ele tem que falar bobagem. Campeões do Campeonato Mineiro mesmo. Nós temos a América Locomotiva em 2009, 2012 e 2016, e o Galo em 2018, 19, 22, 23 e 24. Então, essas 6 equipes, vamos até falar sobre essas 6 equipes, esse ano a gente tem uma pequena diferença dos outros anos. Por quê? Na primeira etapa nós temos o Uberlândia Lobos, Juiz de Fora Imperadores, Tigres Forjados, que é a união do Ipatinga, do Tigres, né? Não tem mais Ipatinga, é Tigres e Nova Serrana Forges, e nós temos também o Cruzeiro, são 4 times. Voltamos até a Copa Minas, que é algo que nós não tínhamos desde 2017, e os convidados são Flamengo Imperadores e o Tritões, que é do Espírito Santo. Aí as pessoas me perguntam, mas os 2 podem ser campeões mineiros? Não. Os 2 terão 3 jogos,
2 na fase Gerais Bowl e a final vai ser da Copa Minas entre os 2, né? E para o Campeonato Mineiro vai ficar somente os times de Minas Gerais, mas que precisam de rodagem. Aí vamos lá. Campeonato Mineiro, pá. Explicou aqui. Aí tem uma pergunta que é até do Guilherme Xavier, que foi feita lá na Atlético Mineiro. Desculpe, mas desculpa a minha ignorância, mas o Flamengo vai disputar o Campeonato Mineiro? Vai disputar exatamente pelo convite que é feito na Copa Minas, assim como é feito no Flag também. Mas o Flag, nós sempre fazemos esse convite no feminino, porque infelizmente, tanto no FUPED quanto no Flag, o feminino sempre tem menos pessoas que aderem à modalidade esportiva. A Bruna sabe muito bem disso e pode até falar disso com propriedade. Com toda certeza. No feminino, a gente sente uma... As mulheres, elas acham que o esporte ele é extremamente agressivo, né? Sendo que, igual, eu já lesionei mesmo, mas lesionei jogando vôlei. O que isso tem a ver? E o fisioterapeuta mesmo já falou que o que mais lesiona mesmo é o vôlei ali. Mas as meninas, elas têm muita dificuldade de acatar esse esporte, mas quando acatam também, ninguém solta. Então, você pode ver que normalmente os times femininos, eles são bem... As meninas são bem empenhadas. Então, às vezes, eu até gosto de falar que o time feminino, às vezes, o masculino poderia até se inspirar um pouco no feminino para ver o esforço, toda a dedicação que os times femininos têm. Né? Muita gente tem muito preconceito em cima disso, e quando pega para ver mesmo, ele fala, poxa, podia fazer isso, poderia tentar fazer como o time feminino ali faz, ter essa dedicação, mas segurar essas meninas ali também é uma dificuldade muito grande, principalmente pelo fato que não tem muito campeonato. Então todo mundo quer entrar para um esporte que você vai ter como provar que você é melhor. Então, como o time feminino ele não tem tantos campeonatos, tanto no futebol americano quanto no flag, falando do flag aqui de Minas Gerais, a gente acaba que as meninas elas vão, às vezes deixando o time ali por não ter também esses amistosos, esses outros campeonatos. Mas é curioso que, assim, no Sul, principalmente no Paraná, nós vemos que lá eles têm uma cultura de apoiar as meninas. Então já tivemos o Curitiba Lions feminino, a gente tem o Fênix, já teve o Cold Killers, tem a Silverhawks, que eu sou torcedor delas, declarado, inclusive, assim como eu sou do Rex, melhor time do Brasil, aqui o clubismo é liberado. Mas, além dessa questão do preconceito, né, qual é a maior dificuldade que você vê para o futebol americano feminino crescer no Brasil? Visibilidade. O pessoal vê muito mais já é difícil ver o masculino, mas aí quando chega no feminino, eles acham, o futebol americano feminino, ele é fraco. As meninas não vão bater, não vão fazer isso. Então, acho que falta, seria visibilidade e credibilidade também, né? De mostrar que nós somos capazes. Igual nós temos a seleção brasileira de futebol americano e teve o sul-americano novamente, as meninas ganharam novamente em cima dos Estados Unidos, do Chile e tudo. Então, eu acho que... Teve o Corfball agora, na Colômbia. Isso, o Corfball. E nós fomos campeãs novamente, né? O feminino do Brasil. A seleção brasileira feminina. Então, eu acho que falta muito isso. Essa credibilidade, falta patrocinador. Então, é aquela questão da garra ali, que as meninas, a gente está sempre ali, focada, tentando fazer o máximo possível. E acho que aqui em Minas, a gente já teve em 2019, né? A gente teve o campeonato de flag, foram 5 times femininos, né? Então, foi o maior campeonato mineiro com mais time feminino que teve. Só que desde lá pra cá, né, só foi diminuindo, definhando. E é bem complicado, assim, porque conseguir patrocinador, né, tudo isso para conseguir gerir é bem complicado. E uma vez eu escutei no time, que eu era gestora, de uma pessoa que entrou lá bem depois de tudo que estava acontecendo, virou e falou para nós assim que o time feminino tinha que acabar. Porque o time feminino ele não trazia nenhum retorno, né, financeiro e tudo, sendo que era o único time que tinha dado algum nome, né? Tipo assim, não tem problema falar o nome, né? Todo mundo sabe, é o Golden Lions. A gente foi campeão com o time feminino, o time masculino, infelizmente, ele não chegou
nem na final, nem do flag, nem do futebol americano. E uma certa pessoa falou assim que tinha que finalizar com o flag feminino porque ele não dava retorno nenhum. Aí eu fui, peguei, botei minha cara na frente e falei assim, não, como assim, não dá nenhum retorno? É o único porque time vocês que... davam títulos, aí era contra a cultura do Lions. Sendo que a gente pegou, né, não tinha atraso na mensalidade do time feminino, não tinha que ficar pegando no pé de ninguém e tudo, mas foi uma pessoa que entrou bem depois, não sabia muito bem, né, mas... Enfim. E só pra mudar um pouquinho de assunto, foi legal entrar nesse assunto do feminino, poderia ser até uma pauta depois também. Um dos jogos mais emocionantes que eu narrei foi justamente um do feminino. Foi em 2019, não? Acho que foi 2019. 2019. Foi Bangu Castores e Silverhawks, lá no Croco Stadium, em Curitiba, Paraná. A Bangu Castores abriu 20-0 com a Mari Mendes dando um show. Foi uma das melhores atletas femininas que eu já vi jogando. E depois a Silverhawks conseguiu virar 21-20. Inclusive depois eu fui para a festa das meninas, maravilhoso. Um abraço aí para Micaela Muniz também, Stephen Lawrence, que sou fã declarado dessas duas. E da Jéssica também, que parou porque virou mãe. A maternidade, né, exige sempre mais da mulher. Então, assim, essa história de que o futebol americano feminino não tem bons jogos é mentira. Tem preconceito, assim como tem no futebol. Se bem que com o futebol eu fico um pouco mais estressado. Porque eu vejo algumas coisas que, caramba, é um gol de 7 metros. A mulher sai dos 7 metros, 1 metro pra frente e fala que tá no gol e toma o gol. Então, assim, é uma coisa que me estressa. Mas no futebol americano, tratando-se dele, eu vejo muita qualidade técnica. Tem pessoas que se dedicam ao esporte, que cuidam do físico. Andressa Rotsumi, aquela mulher maravilhosa. Larissa Pereira. A Sol. No. Entendeu? Então, assim, você tem atletas que realmente se dedicam muito mais que os homens, só que, infelizmente, por ser mulher no Brasil, não vinga. Então, vamos fazer o seguinte. Nosso tempo está meio curto. Vamos falar aqui do próximo jogo. Não sei quando esse episódio vai para o ar. Então, pode ser que o jogo já tenha acontecido. Mas, de toda forma, vamos tratar como se, né, ainda não aconteceu porque é sexta-feira jogando no domingo. Tigres Forjados contra Juiz de Fora Imperadores. Saviotti, meu amigo, o que nós podemos esperar deste jogo? Sendo que, considerando, vamos fazer uma análise dupla aqui, nós 3 aqui, nós 4 aliás, né? O que nós podemos esperar primeiro dessa fusão entre Tigres e Nova Serrana Forged? PH, é um jogo com certeza que vai ser, eu acredito, bem truncado, tá certo? O Juiz de Fora Imperadores gosta de ter uma diversidade maior de playbook, gosta de mesclar mais Juiz de Fora Imperadores. Não, você tá confundindo Imperadores. O Juiz de Fora Imperadores tem a mesma jogada que o Nova Serrana Forged. Também. O Juiz de Fora Imperadores gosta de fazer mais passes do que o Tigres Forjados. Ah, tá. Aí e aí a gente tem a fusão dos Tigres Forjados, que é uma fusão, uma coisa completamente nova. É difícil da gente falar exatamente o que vai acontecer ali, porque Ipatinga está lá no Vale do Aço e o Forge está aqui em Nova Serrana, está mais perto de Belo Horizonte. Então, a distância gigante. Não tem jeito de ter treinamentos presenciais, né, desses dois times. Eu acredito que eles estão fazendo muitos treinamentos combinados, mas à distância. Então tem reuniões entre os times. Qual que vai ser o playbook do ataque, qual que vai ser o playbook da defesa, o que a gente vai rodar. Então é uma coisa nova que pode surpreender. Pode surpreender. Apesar dos pesares, eu acredito que o time de Juiz de Fora, que é um time físico também, tem um leve favoritismo, tá certo? Por já jogar mais tempo junto, por já ter atletas que estão lá há mais tempo, tá certo? Mas os Tigres Forjados podem surpreender. Então, é uma incógnita esse jogo, a verdade é essa. Eu acredito que vai ficar uma diferença bem apertada ali no placar, porém, eu dou ali um leve favoritismo para o Juiz de Fora Imperadores,
que já tem um time mais entrosado, tá certo? Então é o que eu espero desse jogo aí. Vou assistir, né, do jeito que der para assistir para fazer a análise. E uma coisa, PH, que todo mundo sempre me pede. Ô Saviotti, você não vai fazer uma análise mais técnica, né? Analisar as táticas dos times? Galera, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Quando a gente está na narração lá no campo, o áudio está saindo para o estádio, tá certo? Então, tudo que eu falar ali, eu vou falar assim, o Cruzeiro gosta de vir na formação pistol e vai... Quando eles estão armados assim, né? O ataque arma assim, porque significa que vai vir passe. Preferencialmente vai vir um passe. Se eu falo isso lá no estádio, o outro time vai falar, beleza, já temos um analista em campo ali, tranquilo. Fora que a transmissão depois vai ser assistida pelos times, vai falar, beleza, já temos um scout pronto. Então, galera, não posso fazer esse tipo de análise, tá certo? Fica aí a critério de cada um, infelizmente, fazer sua análise. Mas lá no Saviotti, lá na NFL, os caras fazem isso em tempo real. A NFL está sendo transmitida de um estúdio, ninguém está vendo isso. Os times lá já têm esse departamento de scout. Então, não bem estou escutando diferente. a narração. Ninguém está escutando a narração. Então, eu não posso ficar falando, né? Teve até um caso curioso do Sander. O Sander estava fazendo uma análise dessa uma vez, numa partida. E aí a galera foi em cima do Sander. Ô, Sander, você tá quebrando nosso jogo. E não foi nem de maldade, não foi foi uma de coisa maldade. natural. Agora, uma vez eu fui jogar contra o Tigres, que, eu não vou. O narrador não lembro quem era, por isso que eu não vou falar o nome. Mas tava meio complicado, porque eu tava lá no campo. Não, porque o Inconfidência ali, ele tá na formação assim, sensato. Eu falei, caralho, o cara tá melhor que o Armando que tava treinando o time, pô. Nem o Armando sabia a formação que tava o time, mas o narrador sabia. Aí a defesa entrou em campo. Não, porque do jeito que eles estão ali, eles estão fingindo que é uma cover 1, mas na verdade é uma cover 3, porque daqui a pouco os DB... Mas que porra! Ganhamos o jogo, beleza, eu não vou tirar o mérito da vitória, mas estava difícil. Esse 12º jogador em campo faz diferença. Luiz, breve análise aí do que podemos esperar do Tigres Forjados e o que podemos esperar do jogo contra o Juiz de Fora Imperadores. Eu vou tentar ficar em cima do muro. Porque ano passado, como nenhum desses dois times tiveram um calendário no segundo semestre de 2024, 4 atletas do Imperadores, né? O Rodrigo Gonner, o Leandro, o Anditão e o Brian vieram jogar com a gente. Foram muito importantes, foram atletas que agregaram bastante, fisicamente, tecnicamente, questão de conhecimento. E juntamente veio o Luiz, meu xará, que é um baita analista de futebol americano, é um crânio. Ele faz análise pra All22, que é um Instagram enorme de scout no mundo. Ele é responsável pela parte sul-americana do All22. Então, ele é muito inteligente. E no Forges tiveram alguns atletas, o Caião, o Davidson, o Tafarel, que até continuou com a gente, o Isaías, que vieram jogar com a gente no Campeonato Brasileiro do ano passado. E deu pra notar que, assim, jogar contra o Nova Serrana era muito chato. Jogar contra o Tigres também era chato. Mas, assim, essa união é o que o Saviotti falou, eles não têm tempo de ter treino presencial. Aí o pessoal vai falar assim, não, mas tem atleta do seu time que também só vem treinar a cada 15 dias. Poxa, é diferente. A Bruna sai de Belo Horizonte para ir lá para São Paulo para ser campeã nacional. Exatamente. Por que não pode dar certo? Não é? Exatamente. Tudo é possível. Só que é complicado. Então, assim, o Imperadores tem uma base boa, tem uma base muito boa. Então, eu acredito que eles larguem na frente com isso. Mas o Tigres Forjados tem qualidades individuais muito boas. Tem muitos atletas físicos no time, principalmente do Tigres. Poxa, jogar contra o Tigres era pancadaria o jogo todo. PH lembra, nosso jogo contra eles lá em Patinga em 2019 foi tiroteio puro, 25 porradaria 23, cara, rolando o jogo todo. O jogo todo, foi até o último segundo. Vi coisa naquele jogo que foi o Guigo separando uma briga. O Guigo separando uma briga, cara, é semelhante ao PH falar assim, não entra nessa confusão, não. Só pra você que está em casa entender. Tipo assim, não, prefere a paz, vamos pro diálogo, não fala bobagem.
Vamos ter não dá pra polêmica. imaginar o PH Não falando vamos ter assim. polêmica, não? Não vamos ter polêmica, não. Então, assim, eu me uno ao Saviotti, falando que o Imperadores tem essa vantagem, mas eu acho que é uma vantagem curta. Acho que é uma vantagem curta e vai ser um bom jogo. Espero que, já que não vai ter transmissão, pelo menos tenha gravação, porque eu sei que provavelmente nós vamos enfrentar uma dessas duas equipes mais pra frente no campeonato, ou talvez as duas. Pode ser que a gente enfrente as duas. Então, assim, é bom ter um material para estudo e é bom assistir futebol americano. Eu não gosto de assistir NFL, até porque meu time, pelo amor de Deus. Mas o FABR eu gosto de parar um pouquinho e assistir. Então é bom, assim, ver. Até porque a gente sempre tem que estar de olho em alguém para poder estar reforçando o time. Desculpa te cortar, mas eu vou te ser bem sincero. Se você me perguntar como se divide a NFL, tipo, quais times são da Conferência Norte, quais são da AFC e tal, eu não sei. Eu consumo FABR. Isso aqui é minha cachaça, é meu vício. Isso aqui. A gente fala, vou parar, tô desanimado, mas sempre tá fazendo alguma coisa, não consegue ficar parado de um todo. Né? Mas NFL, eu olho pro Packers. Ponto. E mesmo assim, se me perguntar o Packers de onde, eu vou falar que é do Norte. Tô chutando. Não tô nem mentindo porque não precisa disso. Bruna, breve compacto do que podemos esperar do Tigres Forjado, porque o Saviotti já falou que o Imperadores vai dar madeira no Tigres Forjados, vai virar gatinho. O Luiz falou assim, cara, eu vou ficar meio pra lá, meio pra cá. E você, o que você vai fazer da sua vida? Acho que eu vou tentar ficar aqui como Luiz, mas eu acredito que vai ser um bom jogo. Eu queria estar lá, estaria, mas tenho outros compromissos. O jogo do Nova Serrana é um jogo... Eu acho o jogo do Nova Serrana, às vezes, mais físico do que até mesmo o jogo do Tigres. Eu acho. Né? Principalmente ali, falando aquela parte da OL ali. Então, sempre quando falava, né? A gente vai jogar contra o Nova Serrana, eu já ficava... Oi, nó. Mas vamos lá. E acredito que vai ser uma unção ali, uma união boa, esses dois times, porque a gente tem o Tigres que tem consegue fazer um jogo corrido como um jogo aéreo, e a gente tem o Nova Serrana que vai conseguir auxiliar ali mais nesse jogo corrido. Então, eu acho que, né, querendo ou não, como o Imperador já deve estar fazendo ali um scout bem bacana ali para tentar impedir esses jogos corridos, mas ainda assim pode haver bastante surpresas aí. E o Imperadores já tem toda aquela sinergia, né? É basicamente a mesma galera. Um abraço meu primo Brian Evarista aí. Não é meu primo não, mas tem Evarista, é meu primo. Não, Evarista é gente boa, eu gosto dele também. Então, como já é um time que já tem uma sinergia ali, todo mundo já joga. Esse ano passado eles estavam no campeonato de flag também. Então, eu acho que eles... quem sabe ali uma pequena preferência, sim, para conseguir mais pelo fato dessa sinergia mesmo, de já jogarem juntos. Mas nada é impossível. Se tá todo mundo empenhado, se tá todo mundo lendo o playbook, os atletas dos Tigres, eles estão se encontrando e treinando lá em Patinga, e o pessoal de Nova Serrana estão se encontrando e treinando aqui em Nova Serrana, acredito que quando juntar ali pode não ser a maior dificuldade, assim, essa questão. Mas eu acho que vai ser, acredito que vai ser um bom jogo aí. Assim, eu acho que, na verdade, eles devem dividir a responsabilidade. O que deve acontecer, estou especulando. Eu acho que o Tigres vai ficar, por exemplo, com a defesa e o Nova Serrana com o ataque. Mas o que eu, Thiago, gostaria que acontecesse? Pegar o Gustavo ou o Guilherme como quarterback. Pô, o Gustavo é o seguinte, sabe fazer passe para mais de 20, 30 jardas, mas o Gustavo tem uma qualidade muito grande que é o seguinte, quando o pocket fecha, aquilo ali encarna o running back, sabe, e some. Então, ver o Gustavo ou o Guilherme como quarterback. Eu gostaria muito que a linha ofensiva fosse a do Tigres, a do Forged, aliás, porque eu acho que em Minas Gerais, por muito tempo, a linha do Forged sempre foi muito mais física. Os caras tiram força, sei lá da onde, mas sempre foi a mais física. Gostaria de ver os wides do Tigres. Sim. Né? Saudades Gronk. E também tem o Thiago, também, que é o Bolt, na verdade, né? E também o Bolt com o Guilherme dá certo. E o Fumaça como running back. É o que eu gostaria de ver no ataque. Na defesa eu gostaria muito da DL do Forged
porque já está acostumado, porque lá, como eles treinam double wing, a DL está muito acostumada a vai, e não cansa. São muito fortes também. E às vezes até os caras dobram, pra você ter ideia, é absurdo o que Nova Serrana produzia ali de linha ofensiva e linha defensiva. Gostaria muito da secundária do Tigres, porque Nova Serrana não treina a secundária porque não tem passe. É um time que completou 10 anos essa semana, em 10 anos nunca desenvolveu um quarterback. É uma crítica que eu sempre fiz a eles sempre entenderam, pô, o PH não tá falando só pra, sabe, tripudiar da gente. Sempre foi pra ajudar. E linebacker poderia ser misto, porque aí, pros dois, assim, é bem parecido. É um time que eu gostaria de ver. Só que a gente sabe que a diferença de Patinga para Nova Serrana é muito grande. E eles já enfrentaram um problema também muito grande, inclusive quando foram fazer a fusão, que eu acho que é uma coisa, nem a Touchdown Mineiro divulgou para não atrapalhar. E eu acho que também vocês não sabiam. Porque a logo do Forged com o Tigres, o Tigres Forjados, na verdade, é um tigre de helmet. Só que a primeira logo, o departamento jurídico proibiu. Você sabe dessa história. Saviotti. Saviotti já tá rindo. Coloca a câmera nele aí, Joe. Saviotti ele tá tendo uma crise de riso porque ele sabe dessa história. Porque o que acontece? A logo do Forged é um velho barbudo. O Tigres é um Tigres. O que eles queriam? Nova Serrana é uma cidade conhecida por produção de sapatos. É o tênis da Adidas com o símbolo da Nike. A Bruna já tá cuspindo energético. Eu não tô acreditando em falar isso, não, BH. Aí o que acontece? Eles queriam colocar um Tigres com tênis. Só que aí veio a Sucrilho Kellogg, você falou assim, cara, tá proibido usar a nossa slogan. Ai, meu Deus. Não tem essa logo aí pra gente dar uma olhada, não? É a hora que a gente ganha pouco, mas se diverte. E o Saviotti sabe disso. Aí eles tiveram que colocar um tigre velho com helmet, porque a Sucrilhos Kellogg's não permitiu o uso do tigre da ação. Podia já conseguir o patrocínio direto, né? Sucrilhos e tigres forjados com você! Para te dar mais energia no dia do jogo. Ai, velho, um abraço pra galera de Nova Serrana, que com certeza vai pistolar com essa brincadeira. E o PH foi até interessante você até mencionar o Guilherme, que ele já jogou no Cruzeiro, inclusive, assim como alguns atletas do Tigres, né, em 2021. O Guilherme, que ele é uma ameaça dupla, né, ele passa a bola muito bem e corre muito bem. Poxa, eu lembro que teve um jogo Bulldogs e Tigres no Vianópolis. BFA Acesso de 2019. Foi meu primeiro jogo como coach em tempo integral, que eu tinha acabado de fazer a cirurgia no joelho. E o Guilherme, ele correu 200 jardas no campo, tipo, em uma jogada só. Ele levou a defesa para um lado, levou a defesa para o outro, levou a defesa para o outro, até que enfim ele foi tacleado. Ele é um atleta muito bom. É um atleta que em 2021 eu queria ter usado ele mais no Cruzeiro. Na época o coordenador ofensivo não quis utilizar ele tanto, eu não entendo porquê. Mas fica aí minha crítica sem ser uma crítica. Eu queria ter utilizado ele mais naquela época e não pude. Porque a minha intenção na época, ao trazê-lo para o Cruzeiro, era essa. De poder utilizar essa velocidade dele. E eles têm bons atletas na secundária também. Tem o Luquinha lá, que é um baita cornerback. Uhum. Tem o Luiz também, que é um baita corner também. Safety. O cara tem físico de DL, né? Mas joga de safety. É muito forte. Então, assim, tem bons atletas. Mas é igual você falou, como que funciona essa logística. A gente está acostumado a ver muito fusão em São Paulo, né? Aconteceram bastantes fusões ao longo dos últimos anos. Mas São Paulo, assim, principalmente cidade, a capital e as cidades metropolitanas, você tem uma coisa chamada metrô. Não. Que, pô... É pra tudo quanto é lugar lá de metrô. Então, por mais que eu vou ter que andar 1 hora de metrô. 1 hora de metrô e 1 hora de ônibus é diferente, parceiro. O ônibus ainda pode ser que aumente o tempo. O metrô, não. O metrô é 1 hora, 1 hora. 1 hora, 1 hora. Então, assim, realmente, tem muito... Na verdade, se a gente for... É pauta para outro programa, inclusive. A gente pode fazer isso, hein?
quais atletas nós gostaríamos no nosso time, e aí vem com o time titular. Porque, por exemplo, tem pessoas que eu adoraria ver no meu time. O Gustavo é um deles, sempre gostei do Gustavo. O Evaristo é um também que eu sempre gostei dele. Por mais que eu acho que ele não gosta muito de mim, o Quintas é um também que eu gostaria muito no meu time. O Guti é um que eu gostaria no meu time. Então, assim, tem muitas pessoas. Shore gostaria muito no meu time. Então, depois a gente podia fazer um programa assim, né? Tipo, uma escalação em Minas Gerais, depois a gente faz uma escalação nacional. Já fica aí pro próximo. Sugestão pro próximo. Já fica pro próximo. E aí, PH, só te cortando rapidinho. Não, né? coisa rápida. Vai lá. Você falou uma coisa muito importante. Mas vocês não estão falando do Galo, vocês estão falando do Locomotiva. A gente não vai falar tanto deles por enquanto, porque a gente está falando dessa primeira fase aqui do Mineiro. Então, são os times que vão entrar depois na segunda fase, tá certo? E aí a gente vai começar a falar mais deles. Locomotiva que anunciou aí uma série de reforços, vem muito forte para disputar esse campeonato. E o Galo que tá na dele ainda, né? A gente não sabe muito o que esperar ali. Então, vamos nos ater por enquanto a falar aqui dessa fase do Campeonato Mineiro, porque é o que está acontecendo agora, tá certo? Só para deixar a expectativa aí, não deixar cair essa expectativa. Mas aí. tinha essa pauta aqui também. Mas acontece que a gente começou a falar do Rio, das nossas histórias, e pô, é legal. Porque o Saviotti passou apertos diferentes, que eu não passei. Eu e o Luiz jogando junto no Bulldogs, passamos apertos juntos. Eu, no Inconfidência, passei um, o Luiz passou no Cruzeiro outro, você na Portuguesa com Lions passou outro. E honestamente falando, essas histórias são muito boas. Igual o Luiz falou lá do Angra dos Reis, né? Eu juro que aquilo primeiro era foguete. Eu tava focado no jogo, eu vou saber que é tiro. Eu nunca mais volto naquele lugar. Beleza. Então, assim, vai até uma vozinha aqui na minha cabeça. Então, são histórias, gente. São histórias. Mas vamos lá. Eu vou cortar isso aqui também, né? Porque uma vozinha já veio na minha cabeça. Uma pergunta rápida. Bruna, como que você... aí tem que ser uma coisa rápida mesmo. Como que você conheceu o futebol americano? Como você conheceu o FABR e como você se envolveu? Eu conheci Tava rolando o Facebook, lá em 2017, e tinha uma postagem no BH Sem Mimimi. Era uma postagem da Isabela falando assim, se você quer jogar futebol americano, vem aqui na UFMG e tudo, que a gente vai ter a seletiva e tal. E lá foi eu, a Priscila, para fazer a seletiva, e tinha a Isabela lá, que né, ela era a única mulher que já estava jogando lá. Fizemos a seletiva ali, gostamos, que é aquela coisa que a gente só vê em filmes, né, e tudo. Comecei a me envolver ali, só que os nossos gestores lá, eles não entendiam muito bem o que era o flag ainda. Então acabou que a gente falava que era flag, mas a gente tinha muitos conceitos de futebol americano e tudo. E depois que teve a gente perdeu feio para as Cherry Bomb. Aí a gente, tipo assim, colocou como meta pra gente ganhar das Cherry. Isso lá no finalzinho de 2018, né? Alô, direitos autorais! E aí a gente foi e participamos de um training camp que o pessoal da seleção fez aqui, lá que até então ainda era a América Locomotiva, ali na Universo. E aí sim que a gente foi entender o que era o flag. Aí a partir daquele momento, né, a gente pegou ali, se apaixonou mesmo ali pelo esporte, que a gente já gostava. E desde então... O resto é história. O resto é tudo história aí. Vários training camps, vários perrengues aí. E não saio, falo pra todo mundo. Dentro do carro o pessoal pergunta se não é perigoso e tudo, porque lá no meu perfil do Uber tá escrito lá, né? Jogador de futebol americano. No meu também tá. E bartender. Pra pessoa já falar assim, não vou mexer com essa menina aí. Ela sabe mexer com faca e sabe bater. Então eu não vou mexer com ela, né? Na parte de bater, o Tadeu gosta. Aí eu sempre... o pessoal sempre pergunta, né, como é que é. E eu sempre falo, é o melhor esporte que existe, tanto flag quanto futebol americano, que é um esporte que ele não tem nenhum preconceito. Você pode ser gordo, magro, baixo, alto, você consegue estar dentro do esporte numa determinada posição. E a única coisa que você precisa ter para participar desses dois esportes é ter força. Então, força você consegue adquirir. Eu falo, gente, para mim é um esporte
mais maravilhoso que existe, mais parecido com xadrez do que com jiu-jitsu. E é isso aí, não tem como não se apaixonar. Luiz, 1 minuto. Como você conheceu o futebol americano e como você conheceu o FABR? Olha, como eu conheci o futebol americano 2003, jogando Madden, o videogame. Nossa, aí foi... Conheci o futebol americano jogando, comecei a gostar muito, assisti NFL todo fim de semana, eu tinha 8 anos na época, 7 para 8 anos. Tá quantos anos, Luiz? 30. Oi. A data tá um pouco batida. Comecei a torcer pro 49ers em 2006 e comecei a acompanhar os jogos da NFL em si. E lá para 2014, mais ou menos, 2013, 2014, comecei a treinar futebol americano na faculdade. Na época na PUC, juntava o pessoal e ia treinar, jogava uma peladinha lá no complexo esportivo. Quando eu conheço o BH Voodoo, o atual Piratas da Serra, conheço o Bulldogs. Na época o Bulldogs tinha acabado de ser fundado, 2016 ali. E eu faltei só o primeiro treino da equipe. De lá pra cá, se eu contar no dedo, eu encho 2 mãos só e olho lá de treinos que eu deixei de ir da equipe, salvo o período que eu fiquei afastado. Então, assim, é uma relação de amor e ódio, né? Tentei ficar afastado durante um tempo, não consegui, retornei. E graças a Deus eu retornei. Eu até brinquei essa semana no post de aniversário da equipe. Que graças ao futebol americano eu conheci minha esposa. Então, assim... Numa narração minha que eu aproximei vocês dois, ela juntamente com a torcida do Cachazeiros estava me xingando. Javazeiros, né? Pra mim, com a saudosa Ludmilla, inclusive, mandar um abraço pra ela. Ela Ludmilla, tá com saudade do PH. Ó, um abraço pra você, coisa linda. E até pedindo desculpa aqui agora desse barulho, tava conversando com um dos nossos jogadores, que tava vindo pra cá, o americano. Ele até brincou comigo e falou assim, fala no podcast aí que o MVP tá chegando. Humildade sempre. Humildade sempre. Mas americano geralmente é assim mesmo, eles gostam de falar. Saviotti, 1 minuto, coisa rápida, como você conheceu o futebol americano e como você conheceu o FABR? Rapidamente, então. Quem me apresentou ao futebol americano foi minha esposa, Jéssica. Na época a gente namorava. Eu conhecia por alto o futebol americano e ela me apresentou oficialmente, né? Vamos assistir um jogo, eu vou te explicando. Então ela que me apresentou oficialmente ao futebol americano em 2013. E aí, e qual time que você vai torcer? Eu falei, poxa, Superman do Kansas, né? Não, tem algum time? Chiefs, apareceu o Chiefs. Foi assim que você começou a torcer pra isso? Foi assim que eu comecei a torcer pro Chiefs. E olha pra você ver que legal, né? A partir daí o Chiefs só subiu, né? Tinha o Alex Smith na época, draftou o Mahomes ali na época. A Jéssica falou, olha, fica de olho, esse cara aí vai ser o futuro da NFL. E ninguém dava nada por ele na época. Por conta do Superman, você torceu pro Kansas City Chiefs? Por conta do Superman, sou um grande fã do Superman, então, dos quadrinhos da DC em geral. E aí, sempre teve, né? Tinha a série do Superboy, que fazia lá na fazenda e tudo mais. Eu falei, poxa, o estado do Kansas é legal e tal. Assim que eu comecei. E o FABR, a gente começou a comprar uma bola de brinquedo, fomos lá pro parque ecológico, né? Como a maioria das pessoas fazem, na verdade. E aí um cara do Locomotiva, era o Carranca na época, o apelido dele, ele falou, pô, vocês estão jogando aí, você tem porte, vai lá pra você ver um jogo lá, que eu te apresento pro time e tal. E eu fui nesse jogo. Da Locomotiva contra... Não era o Tigres ainda, né? Era o time de Ipatinga Atroz, eu acho, alguma coisa assim. Ou era Ipatinga Atroz, ou era Timóteo Titans. Um dos dois, aí eu não lembro. E aí no final do jogo, eu lembro que eu fui... E aí, Carranca, ele tava preocupado com o jogo, né? Não tava nem lembrando que eu existia. E o Mosca, saudoso Mosca, tava lá falando com os meninos do Eagles na época, que nem chamava Eagles ainda, né? Olha aí, galera, partida full pad e tal. Eu falei, poxa, vou me apresentar para esses caras, né? E assim eu entrei no Eagles, depois começou a chamar Eagles, treinávamos uma caixa de brita na época, depois a gente foi lá pro campo do Lareira, e aí o resto, meu amigo. 15 veranistas. O resto é história, viu? Aí haja história. Você falou do Mosca, um abraço para ele, talvez o Mosca não saiba, mas o Mosca foi uma das pessoas que mais me evangelizaram em uma época que eu estava naquela transição, que nem sempre eu fui católico, né?
O Mosca é evangélico, ele é até pastor, mas ele nunca pregou religião. Ele pregava amor. O Chu também foi assim, um abraço pro Chu. O Chu também foi muito evangelizado pelo Mosca, eu tenho um carinho muito grande por ele. E para finalizar, a voz do além me diz que nós temos 4 minutos. Então, 30 segundos para cada um, vai ter que ser assim, ó. 1 ou 2 momentos que marcaram vocês no FABR que vocês vivenciaram, começando pelas damas. O meu primeiro sec. Foi contra quem e quando? Foi contra... foi no jogo da final, agora não sei se foi contra Pilots ou se foi a Silverhawks. Silverhawks. Foi isso. Eu sei, esse jogo me doeu. Como torcedor me doeu. Desculpa. Mais algum momento? Não. Tipo assim, tem, mas 30 segundos. Beleza. Escolhi esse. Luiz, 30 segundos. As minhas 2 derrotas em finais. Gerais Bowl? A Gerais Bowl de 2019 e a MGFL. Você falou Gerais Bowl no início, mas foi MGFL. Na final da MGFL em 2021, Saviotti jogou com esse cara, eu tive o prazer de treiná-lo, que é o Igor Mota. Eu tava chorando na final da MGFL, triste, porque a gente havia perdido. E o Mota chegou pra mim e falou assim, Luiz, quando você ganha um jogo, você lê uma página. Quando você perde, você lê um livro. E aquilo abriu minha cabeça, assim, de um jeito, que eu passei a encarar as partidas de uma forma diferente a partir dali. Passei a encarar o futebol americano de uma forma diferente a partir dali. Pra mim, antes eu dava minha vida pro futebol americano e aquilo ali era, se eu perdesse um jogo, acabava o meu mundo. A partir dali eu passei a aprender muito com as derrotas. E hoje eu sou uma pessoa mais madura dentro de campo e muito partiu desse momento. Saviotti, 30 segundos. Seguinte, primeiro, a derrota pro Locomotiva no Mineirão, eu vejo muito que estava na minha mão essa derrota, tá? E desculpa aí pela emoção. Dói ainda, né? Primeiro jogo do Mineirão da história, todo mundo sabe como é que foi. E a gente na linha ali de uma jarda, um snap errado, eu era o center e acabamos perdendo o jogo. Ok, águas passadas, segundo momento, primeiro título nacional da Liga Nacional, eu ainda de center, depois de muita superação, que ninguém acreditava, por muitas vezes nem a gente mesmo acreditava no que a gente podia fazer ali, e passamos ali pelo Ponte Preta, que era um timaço, Soldiers, que era um timaço. Cara, Soldier 14-12 lá no estádio Jacaré, eu tava nesse jogo. Maluco, até arrepio. Também. Então era um jogo assim, foi um jogo dificílimo. Lembro da gente exausto no quarto, ganhando apertado ali. Vambora. E conseguimos levar esse título depois lá no Independência. Então são coisas assim, os 2 principais que me marcaram assim até hoje. Ninguém me perguntou, mas Bulldogs 2018, primeira vitória na Liga Nacional, meu irmão. Eu lembro daquela corrida que eu dei no chute de punch, que eu fui buscar o camisa 7 do Spartans, Lucas, lá na endzone praticamente. Lucas. Deixei a nossa defesa assim, próximo da endzone. Então 2018 inteiro com Bulldogs, até perdendo pro Falcons, lá no que eu achei que era foguete, e era tiro. Com 25 atletas, vale ressaltar 25 atletas, parando na praia, Escambar 4. E 2019 com Contagem Confidentes. Porque 2019 era um ano que eu chegava no treino chorando, saía do treino chorando, depressão profunda, Escambar 4. E foi justamente o futebol americano, foi o Thiagão, Armando, Groto, Thiagão, Armando, Chiarini e o Júlio. Foram as 4 pessoas que me salvaram a vida. Em especial uma ligação do Thiagão, que eu tava pensando em pegar o carro, afundar ele no barranco, tirar minha vida mesmo. E o Thiagão me ligou pela primeira vez, ele me ouviu chorando. E aí falou, não, você vai jogar com a gente, eu vou ligar pro Júlio. Então, 2018 com o Bulldogs, de 2019 com o Confidência, cara, pra mim foram os melhores anos do futebol americano. Os melhores. Ganhei título com o Locomotiva, ganhei. O Locomotiva foi o time mais organizado que eu joguei, foi. Mas, cara, esses 2 times aí Bulldogs, cara, só quem viveu no Bulldogs. Era loucura. Guigo tem um amor por aquele menino que ele nem imagina. A gente já não se fala mais há anos, né? Mas seriam isso. E vamos lá, galera. A voz no meu ouvido fala que a gente tem 2 minutos. 30 segundos mais uma vez para cada um. Considerações finais, começando por ela. Bruna Leão. Considerações finais? De modo geral, fala o que você quiser. Ué. Manda um abraço. Manda um abraço, um beijo, uma cobrança. Não, mandar, agradecer pelo convite.
Espero que venham mais aí. Desculpa a timidez aí no início, depois a gente vai se soltando. E não tem muito a dizer, não. Fui pega despreparada aqui nesse momento. Mas obrigado, PH, por ter chamado a gente, ter voltado esse FABR Cast aí. E traz sempre boas notícias, boas coisas para nós aí. Vamos que vamos. Eu vou mudar agora. Saviotti, considerações finais. Obrigado, PH. Gosta de pegar todo mundo de sopetão assim. Shazam, caralho. Então, primeiramente agradecer a Implantar Telecom pela oportunidade de estarmos aqui fazendo esse podcast, reavivando o podcast, o FABR Cast. E agradecer a Implantar, que tem, na minha opinião, a melhor internet que tem aqui BH e região. Eu uso na minha casa, trabalho home office, então recomendo demais a internet da Implantar. E realmente você tava com problema de internet. Isso aí não é nem merchan. Não é nem merchan mesmo. É vivência merchan mesmo. Não sendo merchan. Trabalho em casa, então uso a internet deles, é realmente muito rápida, não cai, é muito estável, então recomendo a todos. Agradecer ao PH pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. E espero que tenhamos vários outros programas pela frente, porque o assunto FABR é extenso demais. Temos muita coisa para falar e espero que tenhamos muitos outros programas, PH. Luiz, considerações finais. Bom, primeiramente agradecer o mano lá de cima, Deus, né? Amém. Pela vida de vocês. Agradecer ao PH pelo convite. Primeira vez que eu gravo um podcast. Bem bacana. Aliás, segunda eu já gravei um podcast do 49ers. Ai, velho, é só gente ruim, velho. Tem que torcer pro Packers, pô. Agradecer também a Implantar, que além de tá dando essa oportunidade aqui pra gente, é patrocinadora do time que eu treino, o Cruzeiro. Então, assim, agradecer muito ao Rafa, ao Diogo, que sempre recebe a gente aqui de maneira sensacional. Implantar, que é uma ótima internet também, salvou a gente ano passado transmitindo o jogo do Brasileirão, tá salvando agora com o próximo jogo. Mais um jogo que eu fui narrar. Exatamente. E assim, mandar um abraço, né? Eu falei que eu ia mandar um abraço pro meu barbeiro. Tamo junto, Coutinho. Mandar um abraço pra minha esposa também, que senão ela apanha em casa. E ela é brava, ela luta Muay Thai. Então, assim, mandar um abraço pro pessoal do Cruzeiro. Espero que eu não tenha falado muita merda aqui. Coach Dan, se eu tiver que pagar flexão no treino de segunda, tamo aí. E é basicamente isso. Espero estar aqui novamente em um futuro breve. E vamos pra cima e partiu buscar um título em 2025 com o Cruzeiro. Primeiro eu quero agradecer a Deus, a Ele, toda a honra e toda a glória, ontem, hoje e sempre. É parte desse princípio. Agradecer a cada um de vocês que aceitaram o convite. Quando eu fiz mais uma vez, eu não pensei. Só falei, cara, eu quero fazer com um amigo. E realmente, não tem o Vagão para trazer. Vagão é uma ótima pessoa também para vir. Vagão é mais tímido e tal, mas é bom. Tem o Júlio que eu traria. O problema é que a maioria dos amigos que eu tenho hoje estão no Cruzeiro. Aí a galera vai falar assim, porque o PH é cruzeirense. Não, eu sou atleticano, pô. Mas... Só gente ruim. Que isso, Luiz. Vem pro lado negro da força. Então, agradecer a Deus, em primeiro lugar, a vocês por aceitar o convite. Agradecer a Implantar Telecom. O Rafael falou assim, pô, PH, vamos fazer um podcast? Eu falei, tem um FABRcast, a gente pode usar e tal. E ele aceitou. Tudo que a gente foi falando, o Rafa, pode tomar cerveja? Pode fazer isso? Pode. Eu tô bebendo? Eu tô bebendo. O dia que eu não gravar um FABRcast bebendo, tá errado. Aí a galera falou assim, mas você tem que se portar como comunicador. Estou me portando. Eu sou o Thiago antes do PH. Agradecer ao Juan Rocha, porque quando eu idealizei o FABRcast e eu falei com ele, ele foi a primeira pessoa a apoiar. Infelizmente o Juan mora no Espírito Santo, não tem como vir aqui. Mas, Juan, fica o convite de que você vier em Belo Horizonte. Obviamente que você vai ter espaço aqui. Agradecer a cada pessoa que continuou apoiando o FABRcast, mesmo a gente tendo um hiato muito grande, basicamente ali 1 ano. O Thiago Mundo, agradecimento a ele também, porque foi ele que ficou gerenciando as redes. Agradecer a cada um de vocês. Nós deixamos de falar sobre muita coisa. Eu vou até enumerar aqui, Nós não falamos os pontos fortes e fracos de cada equipe no Campeonato Mineiro, por uma questão de tempo. A dificuldade que é se desenvolver atletas nos dias atuais. Nossa. Quais que são as... Pode falar. Eu senti um desabafo aqui no... É um podcast só pra isso. É um podcast só pra isso. Beleza. Então nós tiramos desenvolvimento, a dificuldade de desenvolver atletas nos dias atuais,
quais as dificuldades de treinar novos jogadores e as vantagens, quais as dificuldades e vantagens de treinar os veteranos, porque existe também. Dá problema, dá, mas traz solução. Quais as experiências como atleta, coach, né? Que não deu para perguntar também por uma questão de tempo. Giro pelo FABR, porque nós estamos tendo aí os campeonatos paranaense, mineiro, paulista, que vai começar agora, e o catarinense voltou, mas eu confesso que ainda não li nada sobre, mas vocês podem olhar com o Matheus Ornelas, no perfil dele, o menino Ornelas, muito bom, indico. Como você avalia o cenário do FABR pós-pandemia? Porque na nossa teoria aqui, o Saviotti mandou lá, PH, acho que a gente vai gastar ali uns 5 minutos para isso, 10 minutos para aquilo. Mas, cara, eu gosto do podcast porque ele flui. Então, igual o negócio do Rio. Eu não sabia que você tinha passado aperto, você tinha passado aperto. Não sabia nem que eu tinha passado aperto. Sabia que nem você tava correndo risco de Cara, vida, eu tava né? tão focado em ganhar do Falcons. E eu falo, o jogo do Falcons foi a primeira vez que o Ramon me defendeu, cara. Porque o Ramon, geralmente, ele era... o Ramon, te amo, mas você era meio cruel comigo no Bulldog. Você era meio injusto às vezes. A vida não é justa, cara. A vida não é justa. Mas naquele jogo, quando a galera falou assim, a culpa foi do PH, que o PH não fez cobertura X, eu não vou falar o nome do atleta pra não expor ele, mas eu, não, mentira, a culpa foi sua. Eu falei, caramba. Por Ramon ter me defendido, o negócio foi muito explícito. E o PH, lembra, eu cantei aquela jogada no treino a semana inteira. A semana, mas foram 2 vezes, viado. O Falcons marcou 2 TD igual. Igual. Então, enfim, quero agradecer a cada um de vocês. Dizer que na semana que vem não saberemos como faremos. Faremos online? Ao vivo, aliás? Pretendemos. O problema está sendo que eu passei na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, que é a Série B da UFMG. Quem não tem competência para passar na UFMG, passa na UENG. Pô, minha esposa estuda lá, cara. Tirando a sua esposa... Tirando a esposa do Luiz... Beatriz, eu sei que você já não vai muito com a minha cara, mas perdoa. Mas você não fuma rachixe, eu sei. Fuma, Luiz? Lógico que não, cara. Eu sei lá, ué. Você tá a esposa doido? é sua, não conheço não, ué. Mas enfim, como eu vou estudar todos os dias à noite, e o Rafa nos cedeu o espaço aqui na sexta-feira à noite, vamos ver. Primeira semana dá pra dar um migué. A gente volta semana que vem. Minha noiva depois fica puta com deixa eu isso. te contar uma coisa, PH. Na UENG você não precisa ficar preocupado com aula durante um bom tempo, viu? Meu Deus. Cara, Spoiler. eu acabei de mandar mandei 3 áudios hoje pro Alex, atleta do Croco, falando que é a tragédia da educação no Brasil, desde o nível básico até a faculdade. Aí você me fala isso, cara, é pra estressar, enfim. Quero agradecer mais uma vez ao Rafael por ter aberto o espaço. Diogo, muito obrigado, você que está do outro lado, não está aparecendo nas câmeras, mas está doido pra ir curtir a sexta-feira à noite também. Pagodão tá comendo soldo do outro lado da rua. Ô, rapaz, tá rolando uma obra ali mesmo. Então, Diogo, muito obrigado mais uma vez por você estar nos suportando até o presente momento. E sigam as redes sociais do FABR Cash. Nós estamos, por enquanto, no Instagram. Né? Eu não tenho muita paciência pro Twitter, é muita gente mimimi, eu não tenho paciência mesmo. Mas tentaremos abrir um perfil ali naquele negócio de vídeo lá, TikTok. Que eu também não uso, mas irei aprender. Você é a rainha das dancinhas, né? Não. Galera, no mais, Deus abençoe a todos. Semana que vem voltamos com o FABR Cash. E é isso. Um forte abraço. Fiquem com Deus.